direto para 46 municípios e 72 canais. No ar. Link Vanguarda. Agora que a Serra da Bocaina é um patrimônio da humanidade, olha que legal, o mundo todo começa a descobrir a cultura e as belezas naturais escondidas no meio da mata. São alguns segredos que a Rede Vanguarda vai revelar para você amanhã no Globo Repórter. E por que Rogério Corrêa ficou tanto tempo longe do jornal? Agora você vai entender. Ele e os nossos repórteres cinematográficos se aventuraram pela serra, atrás de paisagens, cachoeiras e histórias fantásticas. A gente separou um aperitivo do que está por vir nessa superprodução. Foram 8 meses desbravando lugares pouco conhecidos da Serra da Bocaina. Em mais de 50 horas de gravação, encontramos paisagens difíceis até de descrever. Percorremos o Parque Nacional da Serra da Bocaina, o segundo maior do Brasil em área de Mata Atlântica, atrás apenas do Parque do Iguaçu, no Paraná. Viajamos pelas cidades, passamos por praias, subimos montanhas e fomos ainda mais fundo, explorando uma caverna. A gente vai tentar mostrar a quantidade de morcegos que tem aqui dentro. Só da gente se aproximar deles e colocar um pouquinho de luz, eles já começam a voar. Bom, para alguns é uma cena aterrorizante, né? Mas muito comum dentro de uma caverna. Andamos de carro, a pé, muitas horas a pé. E quando os joelhos não aguentaram mais, uma inesperada carona. O burrico tesouro me salvou. Nossos repórteres cinematográficos também se esforçaram. Se arriscaram. Tudo para conseguir imagens como essas. E também falamos com gente apaixonada pela Bocaina. Esse cara tem a serra no nome, é conhecido como Rafa da Bocaina. Era chefe de cozinha em restaurantes famosos de São Paulo e veio para Silveiras viver na terra que um dia foi do bisavô. Aqui cria o porco caruncho, esse de focinho mais achatado, bicho tratado com outro produto antigo da região, o milho vermelho. Minha ideia era tentar entender qual era o porco original dessas comunidades tradicionais, caipiras, aqui do Vale do Paraíba. E o porco caruncho é o porco predominante, toda a Serra da Bocaina. A gente conseguiu algumas variedades, mas eu pensava, o que comia esse porco originalmente? No tempo do meu bisavô, antes disso. Esse porco comia o milho vermelho e eu não sabia. Então essa união do porco caruncho, porco crioulo da Serra da Bocaina, com o milho vermelho, faz com que a gente consiga ter de volta. E que orgulho, produção da Vanguarda. Cada imagem maravilhosa, lindo, né? É amanhã, depois da novela A Dona do Pedaço. Agora a gente segue para São José. Elisa Vecchi, é com você. Olha, a gente, André, segue a caminhada pela cultura de São José dos Campos, que é feita de muitas outras culturas, vamos dizer assim. E no meio de tantas mensagens que a gente andou recebendo por aqui, apareceram os sulistas. E eles disseram assim, lembra da gente, tem muita gente do sul em São José dos Campos. Mas, gente, como assim não lembrar de vocês? Você tem uma representante original da terra aqui representando o jornal, uai. Tu acha que a gente não ia falar disso? O que é isso? Com certeza vamos trazer a gauchada para trovar um pouco aqui, representar o povo do Sul. São 13 estados, mas os gaúchos, tu sabe, né, que eles são muito ali representantes, né, da própria cultura. Vamos conversar então com o Pedro. Pedro, mas já encontrei muitos parentes, o que é isso? Pedro, se tu tivesse encarangado de frio, tu ia ter que estar com um poncho aí te aquecendo, hein? E tomando um chimas também? Como é que tu tá? Tô me sentindo no Rio Grande do Sul.
barbaridade, Elisa. Olha, eu vou dizer pra você que o chimas, eu vou chutar que é o chimarrão, um apelido pro chimarrão. Agora, encarangado de frio com poncho. O encarangado seria o quê? Eu vou conversar com o Carlos, que é um gaúcho de Porto Alegre. Me diz aí. Buenas, pessoal. Encarangado, na verdade, é quando a gente tá com frio, tá tremendo de frio, a gente fala, né? Bato encarangado de frio, entendeu? Isso aqui é um poncho? Isso aqui é um poncho, um pala, a gente usa também no inverno para se aquecer do frio, né? Agora, a sua história que você veio parar aqui em São José começou em 2002, foi isso? Você já até voltou outras 2 vezes para lá, mas acabou voltando para São José mesmo? Acabei criando raízes aqui, eu tenho filhos aqui em São José, as meninas, né? Que nasceram aqui, eu fui para lá Eu vim em 2002 e voltei 2 vezes, e hoje, desde 2011, eu tô direto aqui. Agora, vou perguntar para uma visitante, Dona Isabel, que é mãe dele, que está visitando mesmo. Não tem vontade de vir para cá, para São José, não? Olha, eu tenho 2 corações, é que eu tenho filhos lá no sul e tenho filho aqui. Então, o que eu faço? Eu ajudo lá um pouco na metade do ano e na outra metade do ano eu ajudo aqui. E eu fiquei sabendo também, tá vendo aqui, ó, ela é devota de Nossa Senhora, então ela aproveita, vem pra cá e ainda dá um pulinho lá em Aparecida. Me conta o que tem aqui, porque claro que vocês trouxeram aqui um pouco da gastronomia gaúcha, e eu sei que tá faltando só o churrasco, mas churrasco não daria pra gente colocar aqui, churrasco de chão ainda. O que tem aqui pra gente falar, pessoal? Segura aqui pra mim, mãe. Aqui, na verdade, a gente tem a cueca virada, é uma iguaria nossa, que ela veio da cultura italiana, chamada de grostoli, né? Então ela é feita de massa de farinha de trigo e ovos e polvilhado com açúcar e canela. É muito gostoso. Do lado aqui a gente tem as cucas tradicionais, né? Que aqui tem de banana e de doce de leite. E ela também, em cima, ela tem uma farofa, uma farinha de açúcar, né? Muito gostoso. E aqui a gente tem o nosso tradicional sagu, né? Feito com creme, o creme é à base de nata, e o sagu feito de vinho. Então a gente ferve o vinho para tirar todo o álcool, né? E ele fica muito saboroso, foi feito pela minha cunhadinha que está me visitando hoje. Aproveitar que tem um outro joseense, quer dizer, gaúcho joseense também, que veio para cá, já morou em outros lugares também, estava me falando que gaúcho é um estado de espírito, é isso? Qualquer pessoa pode se tornar um gaúcho? Exatamente. Para ser gaúcho não precisa ter nascido no sul. Tem que cultuar os bons costumes, a gentileza, a educação, e qualquer um pode ser gaúcho. Maravilha. Vamos mostrar uma dança? Vaneirão? Vamos ver se dá tempo, a gente corre pro outro lado lá. Ele é professor de dança gaúcha e vai mostrar pra gente aqui. Solta o som aí, o responsável. Olha agora, quero ouvir isso aqui. Ok, a gente volta aí pro estúdio e eles continuam com a gente aí com esse vaneirão bom demais. Eu estou respirando fundo aqui. O pessoal todo frequenta um CTG, que é Centro de Tradição Gaúcha, aqui em São José dos Campos. Eu cresci, é muito comum, o gaúcho cresce sabendo dançar, cantando o hino do Rio Grande do Sul e fazendo exatamente isso. E a maneira como eles estão vestidos é chamado de pilcha, eles estão pilchados, que é vestindo a roupa de gaúcho, ela de prenda e ele de peão. Ah, que lindo! Estamos de volta com o Link Vanguarda para falar sobre a mostra de teatro em Taubaté, que começou, e a programação no Teatro Metrópole. Vamos para lá ao vivo. Laurene Santos, boa tarde para você. Qual que é a peça de hoje? Oi, André, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Link Vanguarda. Antes de contar para vocês qual é a peça de hoje, eu vou falar da programação. A gente está aqui ao lado até do banner da divulgação, porque tem bastante peça programada aí para os próximos dias. E quem vai conversar com a gente aqui dentro do Teatro Metrópole é a Ana. Ô, Ana, eu gostaria que você falasse, né, o que vai ter aí nessa programação? São várias peças, né? Isso mesmo, a gente está com uma seleção de várias peças de teatro para todo tipo de público, para diversos temas, inclusive comédia, aventura, infantil, peças para todo tipo de público. E essas peças, elas vão ser apresentadas aqui no teatro até quando? Como é que vai funcionar isso? Então, começou ontem a nossa abertura e vai até o dia 4 de agosto. Tá? Próximo domingo. Então, a gente tem aqui uma diversidade de horários que, por favor, acessem a nossa programação e tentem encontrar o horário para poder vocês chegarem aqui uma horinha mais cedo para poder buscar os ingressos.
E não é só dentro do teatro, né? A gente estava conversando antes que tem algumas atrações aí diferentes, né? Isso, a gente está tendo o teatro de rua, que vai ser aqui na frente do teatro, às 10 horas da manhã, nesses 2 sábados, tá bom? Legal, obrigada, Ana. E olha, a gente está aqui dentro do teatro, vocês estão vendo que já tem uma projeção ali no fundo, no palco, né? É porque o Rafa, ele é o ator da peça que vai ser apresentada hoje à noite, e ele até vai conversar um pouquinho com a gente vai atrapalhar um pouco ali do ensaio dele, né, Rafa? Vamos falar sobre essa peça para chamar o pessoal para participar. Sobre o que vai ser a peça hoje que você vai apresentar? A peça de hoje é um monólogo, tem duração de mais ou menos uns 50 minutos, eu estou em cena ali, e ela fala sobre essas questões do lado sombrio da humanidade, da nossa necessidade de compartilhar coisas ruins, da nossa necessidade de ver as coisas tristes, como que a gente gosta de ver um acidente, uma floresta pegar fogo, enfim, como que isso alimenta a gente. Então é um texto que ele vai trazer várias histórias, ele fala de um crime bizarro, e aí essas histórias elas vão se entrecruzando e no final elas te dão uma solução para esse caso. Legal, obrigada, Rafa, pela participação. Então é isso, é uma reflexão, né? Quem quiser assistir a peça do Rafa hoje vai ter às 7 da noite e também às 9. E todas as outras apresentações é só chegar 1 hora antes do espetáculo, retirar ingresso, que é tudo de graça, André. Valeu, Lorene. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Você vai conhecer agora um professor da Rede Pública de Ensino de São José que criou um projeto para ajudar os alunos a se comunicarem melhor. E a proposta deu tão certo que ele acabou reconhecido entre os melhores trabalhos em educação do Brasil. O Renato sempre gostou de ler e escrever, tanto que se tornou escritor e professor de português. Nessa escola, na Zona Leste de São José dos Campos, ele se deparou com alunos do 9º ano que tinham muita dificuldade em redação. Aí veio a inspiração. Por que não criar um projeto diferente, cheio de atrativos para esses jovens? Decisão tomada. Toda a aula o professor passou a trazer um conto ou uma música para inspirar a turma. Pergunta se os alunos tiraram os olhos dele. Você precisa procurar sua mãe, Annelise. Ela é a melhor pessoa para estar com você nesse momento. Procurar a mãe, pensou ela. Há quanto tempo elas não se falavam mesmo? Quer saber o resultado desse projeto Nota 10, que começou em fevereiro desse ano? Já no 2º bimestre, os alunos estavam escrevendo bem melhor. Para o educador, isso aconteceu porque os estudantes começaram a perder o medo de se comunicar e entenderam o que significa escrever. A escrita não é questão de dom, não tem que estar inspirado para escrever. É estudo, um projeto de escrita e pesquisa. O principal é a pesquisa. A Camila achava que não era tão boa em redação, mas depois das aulas diferentes do Renato, chegou a escrever um conto de 9 páginas. Eu escrevi uma história sobre depressão. Eu comecei e me empolguei com a história e deu no que deu. As notas dos alunos e o comportamento em sala de aula também melhoraram com a iniciativa do professor. Foi então que a direção da escola convidou o Renato para se inscrever no Prêmio Educador Nota 10. Ele concorreu com mais de 4.700 professores e gestores de escolas públicas e particulares de todo o país e ficou entre os 50 melhores. Essa classificação dele, na verdade, já é uma premiação para nós, né? A gente ficou muito satisfeito, os alunos também e a comunidade também. E para os alunos, o que esse tipo de aula significa? Eu consegui desenvolver melhor minha escrita, minha fala, porque envolve tudo, né? E ele é um professor maravilhoso, ele é um presente pra gente aqui, de verdade. Não são apenas os alunos que estão atentos ao estilo de trabalho do professor. Cada dia a gente entende mais como que esses projetos fazem toda a diferença. Faz as aulas sair da mesmice, a gente consegue ter um aprendizado também com os alunos muito maior. Na verdade, a gente sai mais transformado dessas aulas que os próprios alunos também. Todos nós ganhamos com isso. Diante de uma aula cheia de sons e imagens, pensa na satisfação que o próprio Renato sente quando vê o trabalho dele dando resultado. Ver o aluno que tinha medo de escrever, escrevendo, e muitos vieram, eu quero escrever mais histórias, me mandando mensagem depois no WhatsApp. Eu quero escrever um livro. Alunos de outras turmas vindo perguntar como é que faz, é uma satisfação muito boa. Imagina a sensação. Aliás, assim como você, professor, outras dezenas de professores fantásticos, maravilhosos, estão agora, de maneira anônima, fazendo grandes projetos e transformando a vida dos seus alunos nos rincões aí nas zonas rurais, dando aula, às vezes em condições difíceis, mas levando adiante essa paixão por educar. E é isso que a gente tem que valorizar aqui. Aliás, esse novo projeto aí que o professor de História falou com o professor de Português é o seguinte, eles
estão levando filmes e músicas que trabalham com história, com produção cultural, produção escrita, história oral, identidade regional. Tudo isso é que faz o conceito de uma identidade Vale Paraibano do pessoal que está aqui. E isso vale para o Brasil inteiro, tanto que ele foi reconhecido. Agora, Elisa, você lembrou do nome de algum professor ou professora sua? Lembrei da minha primeira professora, na primeira série, professora Eni, em Canoas, lá no Rio Grande do Sul. Eu até tenho uma sugestão. Todo mundo tem um professor que marcou a vida, um professor que a gente pode considerar professor nota 10. Então vá na rede social do Link Vanguarda e marque no comentário o seu professor que você guarda um carinho enorme por ele. De destaque do G1, vocês lembram desta ursa? A Rovena, ela ficou conhecida como a ursa mais triste do mundo. E eu tenho uma notícia também triste para dar, que essa ursa infelizmente morreu. Ela morreu num santuário onde ela estava sendo cuidada, um santuário em Joanópolis. Ela veio, só relembrando a história, ela veio para um santuário de animais em Joanópolis no ano passado, depois de ter vivido maus tratos e sofrimento. Primeiro em um circo, onde ela, digamos assim, trabalhava, e depois no zoológico de Teresina, a uma temperatura de 40 graus. Aí, quando ela veio para Joanópolis, ela foi tratada, engordou cerca de 80 quilos, trocou o pelo por causa dessa nossa temperatura mais amena, ela ficou bem mais bonita, né? Foi dessa maneira aí que ela chegou, ela trocou todo o pelo e ficou com a saúde muito melhor. Segundo o Santuário de Animais, a ursa Rovena morreu por uma convulsão decorrente de complicações de um tumor. Puxa, a gente ficou tão triste quando viu essa notícia, né? O pessoal fez um trabalho tão importante com a ursa, mas essa imagem aqui que fica gravada, então, ela bonita e bem tratada e recebendo amor, que é isso que os animais merecem. José dos Campos, atenção, viu? 2 faixas da Avenida Tancredo Neves, na Zona Leste, estão interditadas. Bora pra rua, então, conversar com a Karen Schmidt. O que está acontecendo por aí, Karen? Boa tarde. Boa tarde, Elisa. Boa tarde a todos. Olha, Elisa, a gente está bem no lugar aqui que vai ser o início do túnel da Avenida Tancredo Neves. E a gente pode ver a avenida, já tem esse afunilamento, né? O motorista tinha 3 faixas para trafegar e agora só tem uma faixa. Esse horário está tranquilo, horário de almoço, o negócio pega mesmo aqui no fim da tarde. Agora eu estou com o diretor de Operações e Transportes de São José que vai explicar para a gente. Primeiro, por que precisa interditar, né? 2 vias precisam ser interditadas. Boa tarde. É importante informar que, primeiro, a interdição se dá justamente porque nós estamos em cima do local onde vai ser o túnel. Então, vai ter o período agora de escoramento para que se possa fazer a construção do túnel. Entra essa máquina que está aqui atrás da gente para fazer o vigamento, para poder fazer as fundações, para poder depois fazer a construção do túnel. Então, infelizmente, nós vamos ter que fazer a interdição aqui. Ela vai se dar até o final da obra e é uma obra bastante importante para a cidade. É um dos principais acessos, se não o principal acesso da Zona Leste do município. E é importante que o usuário saiba que a gente está com esse trabalho sendo feito aqui e também aproveito o espaço para informar que as pessoas utilizem-se das rotas alternativas. As pessoas que moram no Campo São José, eles podem acessar o bairro pela região do Putim e o pessoal do Novo Horizonte e todas as adjacências podem acessar o bairro pelo Novo Horizonte. Agora, o pessoal que mora aqui na região geralmente já conhece esses acessos, essas rotas, elas prolongam um pouquinho o caminho, mas vai ser a melhor alternativa a partir de hoje. Certamente sim, né? Até porque não tem como, né? A gente está fazendo essa obra, ela é de grande porte, a gente tem um fluxo grande aqui de caminhões, de ônibus, de veículos. E é importante que as pessoas se utilizem das rotas alternativas que está disponível no nosso site, no site da Prefeitura de São José dos Campos. As faixas, a gente tem a equipe de operação aqui da cidade, dos nossos agentes de mobilidade, diuturnamente trabalhando para estar informando aos cidadãos para eles utilizarem as rotas alternativas. Qualquer eventualidade que tiver na via, eles vão estar interagindo aqui da melhor maneira para poder liberar o trânsito para o povo. Obrigada pelas informações. O pessoal tem que se preparar porque essa interdição vai durar até o fim da obra e a previsão de fim é maio do ano que vem. Elisa. Maio do ano que vem, bastante tempo, hein? Então, pessoal da Zona Leste, obrigada, viu, Karen, pelas informações. O pessoal da Leste tem que ficar bem atento. E rotas alternativas. Agora estava tranquilo, porque é meio-dia, quase 1 hora. Um grupo de Guaratinguetá veio doar sangue hoje para a mulher que foi esfaqueada pelo ex-namorado. O crime foi domingo passado em Taubaté. Hoje cedo, cerca de 70 pessoas de uma igreja evangélica de Guaratinguetá vieram ao Hemonúcleo de Taubaté. Essa ajuda foi tão boa que, olha só, o Hemonúcleo geralmente atende 50 pessoas por dia, mas foram atendidas 120 pessoas, foram 120 doações, o que fez com que o Hemonúcleo precisasse encerrar as atividades mais cedo.
Como o sangue tem validade, o Hemonúcleo orienta as pessoas a fazerem novas doações somente na semana que vem. Só essa semana, cerca de 150 pessoas doaram sangue para Aline Guimarães, esfaqueada pelo ex-namorado. Ela permanece internada no Hospital Regional de Taubaté. O número de furtos está preocupando comerciantes da região central de Taubaté. Eles não aguentam mais encontrar a loja revirada pelos ladrões. De umas semanas para cá, os comerciantes da região central de Taubaté só pedem uma coisa. Eu peço reforço policial, eu quero segurança para poder trabalhar em paz. Há necessidade de uma ronda noturna, há necessidade de uma vigilância maior. E esse apelo não vem do nada, não. É que os bandidos não têm dado sossego para quem tem comércio no centro da cidade, principalmente na região da rua 15 de novembro. A Luciane, por exemplo, abriu uma loja há pouco mais de um mês e já foi furtada 2 vezes na semana passada. Cerraram a grade que tinha, né? E o blindex de 8 milímetros, que é algo muito difícil de ser quebrado, né? Então eles vieram preparados mesmo para estar invadindo. Pegaram onde que eu tinha no caixa, pegaram as minhas peças que eu tinha aqui, começou uma grande movimentação. E eu acabei levando um susto no outro dia de manhã. Depois disso, a Luciane ainda fechou com tijolos o lugar por onde o bandido passou. E, para surpresa dela, voltaram a entrar na noite seguinte. Aí a parte de concreto, que a pessoa que esteve aqui sabia que estava fresco, com certeza, e estourou e entrou novamente. Para uma pessoa que acabou de abrir, é um prejuízo, dói muito no bolso. Já reforcei a parte de segurança aqui, então tem um investimento. Então tudo para poder dormir tranquila, mas a gente não está dormindo tranquila ainda não. No último domingo, no fim da tarde, foi a vez da loja do Augusto ser invadida. Ele conta que o prejuízo para arrumar o estrago está sendo muito maior que os produtos levados. Passou dos R$3.000. O grande prejuízo acaba sendo a destruição, porque eles, para entrarem, eles destruíram aqui a cerca elétrica, a concertina, o telhado, né? Arrebentaram todo o telhado. Nos últimos 10 dias, eu acredito que mais de 20 ou 30 estabelecimentos foram estourados, foram furtados aqui na nossa região. Os dados da Secretaria de Segurança Pública reforçam que a insegurança anda maior mesmo. Só na região do 1º DP, que abrange áreas como Jardim das Nações, Independência e todo o centro da cidade, o número de furtos cresceu 26% nos 5 primeiros meses desse ano. De janeiro a maio de 2018, foram 517 furtos. No mesmo período desse ano, o número subiu para 653. Essas imagens são do circuito de câmeras de uma loja de roupas. O dono preferiu não gravar entrevista. Na semana passada, um ladrão entrou pelo telhado de madrugada. Ele arrombou a porta do estoque e depois fugiu. Segundo a Polícia Militar, as rondas já foram reforçadas na região central, principalmente durante a noite. Mas a PM pede ajuda dos comerciantes para evitar os crimes. Na semana passada, nós tivemos uma ocorrência onde o indivíduo foi detido pela prática de furto a estabelecimento comercial, porém, como nós não conseguimos localizar a vítima, isso impossibilitou a lavratura do flagrante delito na delegacia de polícia. Então, uma recomendação que a Polícia Militar faz é para que os comerciantes deixem na fachada do comércio um número de telefone que possibilite o contato com ele durante o período da madrugada ou durante os finais de semana. O problema é aquela coisa, né? Nenhum comerciante abre um comércio esperando ser furtado ou assaltado. Então, as autoridades precisam, sim, fazer a prevenção e investigar para prender esses bandidos lá naquela região. Ainda segundo o capitão da PM, 8 pessoas foram presas nas últimas semanas suspeitas de cometerem furtos na região central da cidade. Famílias da ocupação Coração Valente estão vivendo desde outubro em um terreno do bairro Bandeira Branca, que fica em Jacareí. O dono desta área entrou com um pedido de reintegração de posse, mas a Defensoria Pública conseguiu a suspensão. As famílias estão vivendo há 9 meses nessa área no bairro Bandeira Branca, em Jacareí. Cerca de 200 casas de madeira foram construídas. Essa dona de casa mora aqui com 3 filhas e 2 netos. Tenho para onde ir? Não tenho. A gente vai para um abrigo debaixo da ponte e vamos se abrigar onde der. Mas não tenho para onde ir. Boa parte dos moradores vem de outra ocupação em Jacareí. Em janeiro de 2018, as famílias entraram nesse terreno, perto da rodovia Carvalho Pinto. Eram mais de 1.000 famílias. A empresa dona do terreno do ramo imobiliário entrou na justiça pedindo a reintegração de posse. Em outubro, os moradores saíram da área e ocuparam esse terreno no Bandeira Branca. O dono do terreno tinha conseguido na justiça a reintegração de posse, mas ela foi suspensa a pedido da Defensoria Pública. As famílias ficam por aqui até o julgamento do recurso da Defensoria
defensoria, mas o que elas querem mesmo é uma solução definitiva. A líder da ocupação espera permanecer na área. O desejo nosso agora é ficar aqui. É nós construir as nossas casas. O defensor público pediu a suspensão da reintegração de posse, alegando dúvidas em relação ao dono do terreno. Há uma identificação de que essa área estava abandonada, que ela não exercia função social, e além de um questionamento mais grave, né, no que se refere à própria propriedade do imóvel, né? Há indícios no processo de que o proprietário não tem não só exercido a posse, mas também a própria propriedade não seria necessariamente dele. Ele também move uma ação contra a prefeitura, pedindo que os moradores sejam cadastrados e incluídos em programas habitacionais. Para exigir deles que façam um levantamento de fato sobre o número de pessoas que se encontram no local, se essas pessoas já estão cadastradas em programas habitacionais, desde quando elas estão cadastradas, e mesmo se elas têm condições de acessarem de fato esses recursos para solucionar a questão. O poder público precisa sair da posição cômoda de ver a questão à distância, né? Então, existem programas habitacionais, inclusive programas emergenciais, para se evitar que essas pessoas sejam colocadas numa situação de maior risco. Nós entramos em contato com o advogado do dono da área ocupada, que reforçou que o terreno é sim dele e que está tomando providências para que as famílias deixem o local, já que ele comprou esse terreno e está querendo fazer uma construção nessa área. Também a prefeitura sobre o que o defensor público comentou, mas a nota que a assessoria de imprensa enviou diz apenas que a construção de moradias populares depende de recursos estaduais e federais e que isso está em análise nas secretarias. Caso haja aprovação de algum projeto de moradia popular para Jacareí, a prefeitura pretende atender os moradores pela ordem de inscrições na fila da habitação. Elisa. A Justiça determinou que a polícia investigue uma possível fraude no diagnóstico que concedeu prisão domiciliar a Roger Abdelmaci em 2017. O ex-médico, condenado por 48 estupros, teria tomado remédios para piorar o estado de saúde dele e deixar o presídio de Tremembé. A suspeita foi revelada em um livro. A suspeita é que Roger Abdelmaci tenha recebido ajuda de outro preso, Carlos Sussumo, que também é médico e está preso por extorsão. Para diminuir o tempo de pena, Sussumo atua na enfermaria da penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, a P2 de Tremembé. Em entrevista ao livro Diário de Tremembé, escrito por Assir Filó, ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos e preso por suspeita de fraude em uma sindicância, Carlos Sussumo teria falado: "Eu sugeri os remédios que causaram complicações cardíacas em Roger Abdelmaci a pedido dele. Fui eu que atestei sua situação clínica que o beneficiou com a prisão domiciliar em 2017. A doença é uma fraude, foi fabricada, é artificial. Ele não tem nenhum problema de saúde que simples medicação não resolva." Outro trecho do livro diz: de acordo com Sussumo, inicialmente Roger passou a consumir sal, colocando o produto debaixo da língua ou, às vezes, ingerindo-o com água para elevar sua pressão arterial, caracterizando hipertensão. A Justiça determinou que laudos médicos, prescrições e depoimentos sejam encaminhados à Polícia Civil para apuração. Caso a fraude seja comprovada, Roger Abdelmaci pode perder o direito de continuar cumprindo pena em casa. Carlos Sussumo teria autorizado o uso da imagem no livro de Assir Filó. Até conseguir o direito de cumprir pena domiciliar, Roger Abdelmaci deixou o presídio de Tremembé várias vezes para receber atendimento no hospital. O ex-médico Abdelmaci foi condenado a 181 anos de prisão por estuprar pacientes. Nessas imagens feitas pela nossa produção no mês passado, é possível ver Carlos Sussumo e Assir Filó esperando uma audiência no Fórum de São José dos Campos. Sussumo teria negado que deu entrevista ao livro de Assir, mas em uma nova audiência no último dia 17, admitiu ter dado depoimento e disse que suspeitava da fraude, mas negou ter ajudado Roger com prescrições. A Polícia Civil e o Conselho Regional de Medicina informaram que ainda não foram notificados da decisão da Justiça. A Secretaria de Administração Penitenciária enviou uma nota afirmando que Carlos Sussumo fez parte do projeto de assistência médica na penitenciária até 2017 e que apura a responsabilidade dele neste caso. A defesa de Roger Abdelmaci preferiu não se manifestar.